Capítulo 1. Como o livro de Mórmon chegou até nós. Quando Joseph tinha 14 anos de idade, muitas igrejas diziam-se verdadeiras, mas ele não sabia qual delas filiar-se. Joseph estudava a Bíblia. Um dia, em Tiago 1,5, ele leu: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus." Joseph precisava saber qual igreja estava certa. Então, decidiu perguntar a Deus. Em uma manhã de primavera, Joseph foi orar em um bosque perto de sua casa. Quando se ajoelhou e começou a orar, Satanás tentou impedi-lo. Joseph orou com mais fervor ainda, pedindo ajuda ao Pai Celestial. Joseph viu o Pai Celestial e Jesus Cristo em uma coluna de luz. O Pai Celestial apontou para Jesus Cristo e disse: "Este é meu filho amado. Ouve-o." Joseph perguntou a qual igreja deveria filiar-se. Jesus disse a ele que não se filiasse a nenhuma delas, pois estavam todas erradas. Quando Joseph contava às pessoas o que tinha visto e ouvido, elas riam dele. Os líderes de muitas igrejas começaram a persegui-lo. 3 anos passaram-se. Certa noite, Joseph orava pedindo que seus pecados lhe fossem perdoados e perguntando o que deveria fazer. Um anjo chamado Moroni apareceu a Joseph e falou-lhe a respeito de um livro escrito em placas de ouro. Joseph deveria traduzir para o inglês o que estava escrito nas placas. Depois que Moroni foi embora, Joseph ficou pensando em suas palavras. Naquela noite, Moroni apareceu a Joseph mais 2 vezes. No dia seguinte, Joseph subiu ao topo do Monte Cumora, do qual ele havia tido uma visão. Lá, ele encontrou uma grande rocha. Ele removeu a rocha com uma alavanca. Embaixo da rocha, havia uma caixa feita de pedra. Joseph olhou dentro da caixa e viu as placas de ouro. Moroni apareceu e disse a Joseph que não levasse as placas, mas que voltasse naquela mesma data durante os próximos 4 anos. Joseph recebia instruções do anjo Moroni todas as vezes que voltava àquele lugar. Depois de 4 anos, Joseph pôde finalmente levar as placas de ouro. Ele utilizou o Urim e o Tumim para traduzir parte delas. Joseph contou com a ajuda de escribas. Eles escreviam o que ele ditava ao traduzir. Joseph levou a tradução a um tipógrafo, que a transformou em um livro. O livro foi chamado de O Livro de Mórmon. Ele conta a história de um povo que viveu nas Américas há muito tempo. Fala também a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nefe, aproxima-te. Dou-te poder para batizar este povo quando eu tiver novamente subido ao céu. Timóteo e Jonas, aproximai-vos. Aproximai-vos Matone e Matonia. Cúmen e Cúmenone. E Jeremias. E Semnon. Jonas. Zedequias.
e Isaías. Dou-vos poder para batizar este povo. Desta maneira batizareis, e não haverá disputas entre vós. Digo-vos que desta forma batizareis todos os que se arrependerem de seus pecados pelas vossas palavras e desejarem ser batizados em meu nome. Eis que descereis à água, e em meu nome os batizareis. E eis que estas são as palavras que devereis dizer chamando-os pelo nome, tendo a autoridade que me foi concedida por Jesus Cristo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E então os imergireis na água, e depois saireis novamente da água. E desta maneira batizareis em meu nome. E segundo o que vos ordenei, e não haverá disputas entre vós sobre os pontos de minha doutrina, como até agora tem havido. Aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo. Esta, porém, é minha doutrina, que estas coisas devem cessar. E esta é minha doutrina, e é a doutrina que o Pai me deu. E dou testemunho do Pai, e o Pai dá testemunho de mim. E o Espírito Santo dá testemunho do Pai e de mim. E eu dou testemunho de que o Pai ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam e creiam em mim. E os que crerem em mim e forem batizados, esses serão salvos. E eles são os que herdarão o reino de Deus. E a eles o Pai dará testemunho de mim, pois visitá-los-á com fogo e com o Espírito Santo. E assim o Pai dará testemunho de mim, e o Espírito Santo dará testemunho do Pai e de mim, pois o Pai e eu e o Espírito Santo somos um. E novamente vos digo que vos deveis arrepender e tornar-vos como uma criancinha. E serdes batizados em meu nome, ou não podereis receber estas coisas. Esta é minha doutrina. E os que edificam sobre isto, edificam sobre minha rocha. E as portas do inferno não prevalecerão contra eles. Portanto, ide e declarai as palavras que eu disse até os confins da terra. Bem-aventurados sois vós se derdes ouvidos às palavras destes 12, que escolhi dentre vós para exercer o ministério junto a vós e ser vossos servos. E a eles dei poder para batizar-vos com água. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Portanto, bem-aventurados sois se crerdes em mim e fordes batizados depois de me haverdes visto e de saberdes que eu sou. E outros sim mais bem-aventurados são os que acreditarem em vossas palavras, porque testificareis que me vistes e sabeis que eu sou. Sim, bem-aventurados são os que crerem em vossas palavras e humilharem-se profundamente e forem batizados, porque serão visitados com fogo e com o Espírito Santo, e irão receber a remissão de seus pecados. Uai, seu app de vídeos curtos.